Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que empatou em 0-0 com o Flamengo no Maracanã e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e agora segue, a sua trajetória em busca da classificação direta para a próxima Libertadores da América. Os destaques do empate em 0-0 no Maraca e uma informação importante. O Flamengo sentou com os empresários de Pedro Henrique, que mais uma vez manifestou o desejo de permanecer no Beira-Rio na próxima temporada. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, porque o resultado acabou sendo positivo. Eu só sabe que eu sou um pouco exagerado às vezes, mas eu tô tratando como uma vitória de 0-0. Por quê? Porque o Inter veio muito desfalcado para o Rio de Janeiro. Mano Menezes apostou na manutenção do esquema que já vinha jogando e que vem dando para ele essa invencibilidade de alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Apostou no Lisiero como substituto do Gabriel e no Edenilson como substituto do Johnny, que não pôde jogar hoje por conta do terceiro cartão amarelo. O Alan Patrick voltou para o time na ausência do Carlos de Pena. E o Inter até que se portou bem. É claro que o Flamengo vinha completo, na última experiência que o time do Dorival Júnior ia ter antes da final da Copa do Brasil. E acabou, gente, que realmente foi um grande jogo. Foi um 0-0, mas foi um 0-0 muito em aberto. O Inter teve oportunidades no primeiro tempo para fazer o seu gol, tanto é que o Rodinei tira um gol do Alan Patrick em cima da linha, assim como o Flamengo teve outras oportunidades também e o segundo tempo foi da mesma forma. Então foi um jogo completamente em aberto. Eu gostei muito da postura do Inter. Eu sei que muita gente vai falar, e o próprio Mano Menezes brincou na coletiva de que o Inter estacionou um ônibus, que o Inter foi para se retrancar. Na verdade, isso não condiz com o jogo. Chegou um momento do segundo tempo onde o Inter começou a fazer trocas, em especial a entrada do Moledo na vaga do Alan Patrick, colocando uma linha de 5, que aí sim, o Inter já não tinha pernas, o Inter já estava sem os seus principais jogadores e o empate passou a ser uma vitória para o Inter. Mas o Inter teve oportunidade sim de vencer o jogo, não foi um Inter só retrancado como muitos querem vender essa ideia. Melhor em campo, Kehler, disparado, jogou demais, fechou o gol, elegeu, perguntei isso para ele na zona mista, a defesa do chute do Arrascaeta como a mais difícil, citou o lance do Pedro no primeiro tempo também. Fez partidaça o Kehler, partida que encorpa o que ele vem fazendo, partida que encorpa ele como titular, e mesmo que o Daniel retorne agora no final de semana no jogo contra o Goiás, é meio inimaginável a gente pensar no time titular do Inter sem o Kehler. Aliás, para muitos que pediam um goleiro experiente, as atuações do Kehler vêm dizendo, que ele vem fazendo um ótimo trabalho e talvez esteja, melhor dizendo, pronto para assumir a meta do Internacional como titular na próxima temporada. O mercado fez um partidaço, Vitão, René, Bustos, aliás, o quarteto defensivo de novo, sem perder, inclusive contra um Flamengo galáctico, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e companhia limitada, não venceram o quarteto defensivo do Internacional. Lisiero jogou muito, Edenilson correu como nunca, correu demais o Edenilson, fez uma partida. Olha, não vou dizer perfeita porque o Inter não venceu, mas fez uma partida muito boa. O Edenilson, o Pedro Henrique teve disposição e teve uma questão tática importante envolvendo o Rodinei também. Enfim, acho que o coletivo do Inter funcionou. Os guris entraram bem no segundo tempo, O Lucas Ramos com muita personalidade, o Estevão também, o Tauan Lara também. O único que entrou realmente abaixo foi o Brian Romero, que foi uma partida horrorosa, não acertou nada do que tentou. O Inter tinha um escape com o alemão, com o Pedro Henrique, entrou o Brian e acabou dando tudo errado. Então, assim, foi uma vitória importante porque o Fluminense perdeu na rodada do Campeonato Brasileiro, tomou a virada pro Atlético Goianiense, saiu ganhando 2-0, tomou 3-2 e com isso o Internacional é o vice-líder com 9 pontos agora de distância para o Palmeiras, que joga contra o Curitiba em casa, deve vencer e a distância deve ir para 12 pontos e aí, deu, Aí é só uma questão matemática para o Palmeiras confirmar esse título e o Inter abriu 3 pontos do Fluminense. Ou seja, na próxima rodada, dependendo do que acontecer, o Inter pode abrir até 6 pontos do terceiro colocado. E isso praticamente encaminha uma classificação direta para a próxima Libertadores da América e foi o que o Mano falou bastante na zona mista depois, dizendo que isso é que tem que ser valorizado na campanha do Internacional.
Quero falar sobre o Pedro Henrique, mas antes eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta, de forma rápida, segura, sem burocracia e em menos de 24 horas. Então chama a galera da Mais Ágil no link que vai estar aí na descrição do vídeo. Pedro Henrique, um dos destaques do Inter, né? Vocês sabem disso. O Pedro Henrique, ou melhor, os empresários, o staff do Pedro Henrique, esteve no Rio de Janeiro nesta quarta-feira e sentou com alguns dirigentes do Flamengo. Por quê? Primeiro eu vou tranquilizar vocês, tá? Isso é praxe. Quando se tem o interesse de um clube, sentaram para ouvir o que o Flamengo tem a oferecer. E o Flamengo sinalizou que, se tiver o aval, né, do Pedro Henrique, vai fazer uma investida junto ao Internacional para levar esse jogador aqui para o Rio de Janeiro. A oferta salarial que o Flamengo sondou o Pedro Henrique é o dobro do que ele ganha no Internacional. É claro, o Dorival gosta muito desse jogador, já se tem informação de que o Dorival Júnior queria levá-lo ao Flamengo, ou melhor, ao Ceará, quando era técnico lá no Nordeste, e acabou não conseguindo. Então agora, né, ainda mais depois da boa partida que ele fez ontem, deve aumentar essa especulação. Mas isso é uma informação que eu estou trazendo para vocês, tá? O staff do Pedro Henrique sentou com o Flamengo e ouviu que o Flamengo tem interesse nesse jogador e oferece o dobro que ele recebe no Internacional hoje, que é na casa ali dos 300 mil reais por mês. O que isso muda na vida do Internacional? O Inter tem contrato com o Pedro Henrique, né, até o final de 2023, então tem a segurança contratual de que para ele sair só se o Inter quiser. Mas é claro que vai ter que acontecer uma conversa, né, para um ajuste de salário do Pedro Henrique, até pelo que ele fez até aqui na temporada e por todas essas ofertas que vêm surgindo, né, do Flamengo, do São Paulo. E eu perguntei ontem para o Pedro Henrique, né, ó, você veio ao Maracanã, você jogou contra o Flamengo, você tem o interesse do Flamengo. Você vai ficar no Inter no ano que vem? Como é que você está vendo essa situação? E ele mesmo está respondendo aqui. Eu estou feliz. Repito e digo mais uma vez, fiz muito para poder estar aqui no Internacional, briguei muito para poder vir para cá e valorizo muito o presidente por tudo que fez para estar aqui. Se surge alguma coisa, algum boato por fora, é pelo trabalho que todos vêm fazendo, é pelo que eu venho demonstrando daqui a um pouco, porque no Brasil as pessoas não me conheciam, mas eu estou muito feliz e focado aqui. Se surgir alguma situação, a gente vai conversar tranquilamente, porém eu estou focado, quero ficar no Internacional e todos sabem disso. Tá aí a palavra do Pedro Henrique, né, atacante do Internacional, dizendo que fez muito esforço para estar aqui, que vai conversar caso tenha uma oferta, mas a informação que se tem é que ele quer permanecer, tá muito identificado, né, tá criando raízes com a torcida do Internacional, há um projeto para ele permanecer no Inter. Vamos ver se o Inter faz a sua parte, né, que quem sabe uma valorização financeira para que ele fique aqui por muito e muito tempo. Acho que é um jogador que tem muito a agregar ainda no cenário do Internacional. Um pequeno rescaldo, tá? Para o jogo contra o Goiás, a gente vai ampliar isso durante a semana, mas muito possivelmente, né, o único que retorna o melhor, dois retornos, né? O do Johnny, naturalmente, depois de cumprir suspensão, e também o do Depena, que foi liberado para um momento especial, né? O nascimento da sua filha. Então, os dois devem estar em campo contra o Flamengo. O Tyson ainda passando por um problema familiar. Acabei de ver, inclusive, agora um stories dele falando sobre o pai. Enfim, é algo muito recente, então dificilmente vai ter condições psicológicas, né, de estar em campo. E o Daniel é um reserva hoje, né? Então talvez esteja à disposição, mas é difícil pensar no Kehler perdendo a posição. Sobre o Wanderson, ainda vai ser reavaliado, não tem uma certeza ainda se vai estar à disposição ou não, mas o Inter trabalha com a ideia de que pelo menos esteja no banco de reserva. Vamos ver o que acontece, é papo para outra hora e a gente troca essa ideia, beleza? Quero saber como é que foi o teu desempenho na KTO, né? Afinal, teve Champions League, teve rodada do Campeonato Brasileiro. Quero saber se tu faturou. Se tu faturou, deixa aqui no comentário. Se tu ainda não faturou, é porque tu não tá cadastrado na KTO, né? Então te cadastra usando o cupom COLAR para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito e no teu primeiro cadastro. Beleza? Deixa também o que tu achou do jogo, quem foi o melhor em campo e o que tu achou de tudo isso que rolou aqui no Rio de Janeiro. E já agradeço, né, os inúmeros recados que eu recebi, a parceria de quem eu encontrei aqui no Copinha, no Maracanã, na concentração do Inter, pessoal que me deu essa força e me dá essa moral aqui nas viagens, tá? Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu gosta das viagens, se tu gosta dos bastidores, te inscreve no canal e fortalece para que a gente siga fazendo isso da melhor maneira possível.
Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.